Meu vizinho deliberadamente borrifou pesticidas na minha comida na churrasqueira enquanto eu estava cozinhando nela. Resumindo, meu vizinho, que não gosta de mim, saiu de propósito e começou a borrifar produtos químicos usados para matar insetos diretamente na minha churrasqueira enquanto eu estava cozinhando. Isso aconteceu 2 vezes seguidas. A polícia disse que é uma desavença entre vizinhos e pediu a ela que não borrifasse seus produtos químicos perto da minha churrasqueira enquanto estou cozinhando. A história completa está abaixo. Minha pergunta é: posso tomar alguma medida legal contra ela? E, se sim, que tipo de advogado eu precisaria? Saí e coloquei minha comida na churrasqueira, deixando-a por cerca de 7 minutos enquanto eu voltava para dentro de casa. Quando voltei para virar a comida, abri a churrasqueira e me senti desconfortável com as chamas provenientes de gordura queimando na parte de baixo, então me inclinei para desligar o gás e ouvi a porta dos fundos da minha vizinha bater e alguém correndo pelas escadas. Achei isso incomum, mas apenas fiz uma anotação mental e não olhei, pois evito contato com eles, já que costumam ser abertamente agressivos com minha família e qualquer pessoa em nossa propriedade. Comecei a apagar as chamas agora que a churrasqueira estava desligada. Fiquei ali por alguns minutos apagando as pequenas chamas na parte de baixo. Menciono isso porque estava respirando com força para fazer isso e agora estou chateado com isso. Decidi tirar os bifes e deixar o milho para manter quente, então fiz isso e fechei a churrasqueira. Quando fechei a churrasqueira, estava cara a cara com minha vizinha, que estava borrifando pesticidas chamados Sevin diretamente na parte de trás da churrasqueira, a aproximadamente 2 pés do meu rosto. Fiquei chocado, mas levei alguns segundos para processar e, enquanto voltava para dentro de casa, comecei a entender o que ela estava fazendo. Esperei alguns minutos dentro de casa para ver se ela terminaria de borrifar suas árvores. Cerca de 3 minutos depois, olhei pela janela e percebi que ela tinha ido embora. Imediatamente voltei para fora para tirar o milho da churrasqueira e, enquanto fazia isso, ela saiu novamente da mesma maneira. Bateu a porta com força e desceu as escadas correndo, eu podia ouvir seus passos nas escadas. Ela começou a borrifar diretamente atrás da churrasqueira novamente. Nesse ponto, confrontei-a e perguntei o que ela estava fazendo, e perguntei se ela entendia que estava borrifando produtos químicos na minha comida. Comecei a filmar com meu telefone nesse ponto. Ela afirma no vídeo que eu deveria mover minha churrasqueira. Perdi a paciência e comecei a dizer a ela o que eu achava dela. Gritei com ela por cerca de 1 minuto, enquanto ela continuava a borrifar produtos químicos na churrasqueira, fingindo borrifar suas árvores. Ela claramente sabia que estava borrifando produtos químicos tóxicos e altamente inflamáveis na churrasqueira enquanto eu estava cozinhando para minha família. Informei-a que iria chamar a polícia. Disse em voz alta: "Você tentou envenenar minha família." Ela respondeu: "Você está certo." Perguntei a ela: "O que você acabou de dizer?" E ela disse: "E eu disse para você seguir em frente e chamar a polícia." E eu disse: "E não, eu disse você tentou envenenar minha família, e você disse você está certo." Ela riu e balançou a cabeça, e eu entrei em casa para chamar a polícia. Tive que jogar fora quase $80 em comida por causa disso e pedir comida para a viagem para minha família. A churrasqueira, que custa $1.200 no varejo, não está utilizável. A empresa Weber Grill diz que posso usar os produtos de limpeza deles para limpá-la, mas tem que ser água fervente ou limpador especial deles. A churrasqueira poderia ter explodido, eu poderia ter servido aquela comida para minha família e envenenado todos. Há tantos cenários terríveis que poderiam ter acontecido. Muito racista para aproveitar uma ilha tropical e acaba pagando o preço. Eu estava apenas relembrando da absurdidade dessa situação que aconteceu há quase 2 anos e decidi que é bom demais para não compartilhar. Serei honesto, envolve muitas questões legais das quais não tenho certeza se estou falando 100% corretamente, mas posso garantir que essa história é verdadeira, assim como o resultado final. Esta pode ser uma longa história, então se prepare. Para contextualizar, minha mãe é uma profissional de saúde itinerante, não é enfermeira nem médica, apenas para esclarecer, e somos dos Estados Unidos. Normalmente, seus contratos duram de 8 semanas a 9 meses e ela trabalhou em vários lugares do país. Isso resulta em uma quantidade absurda de milhas aéreas que ela gosta de me presentear para que eu possa visitá-la onde quer que ela esteja trabalhando. Eu ganho umas boas férias, ela me vê, eu a vejo. Ganha, ganha, ganha.
Há 2 anos, depois de me formar, eu estava morando na casa da minha mãe e de seu namorado de longa data, sofrendo com uma depressão e crise existencial induzidas pelo lockdown do vírus. Minha mãe conseguiu seu primeiro contrato no exterior em uma ilha tropical por 6 meses, de junho até o final de novembro. Eu havia conseguido um emprego horrível em minha cidade natal para começar a economizar para o que quer que fosse meu próximo passo. 3 meses depois, minha mãe percebeu o lado ruim de estar em uma ilha muito pequena onde viajar internacionalmente era um saco. Ela se sentia solitária. Isso resultou em uma ligação telefônica muito tímida na qual ela me perguntou se eu queria dar uma pausa no trabalho e ir ficar com ela por um tempo. Eu agarrei a oportunidade e fizemos os preparativos para renovar meu passaporte e reservar uma passagem para eu ficar com ela nos últimos meses de seu contrato. Todo esse contexto nos leva à personagem principal, outra viajante baseada nos Estados Unidos, ela também não é enfermeira nem médica, que era colega de trabalho da minha mãe. Vamos chamá-la de Mary. Mary, para ser direto, era extremamente racista. E ela não estava gostando de ser paga para trabalhar em uma ilha com águas cristalinas e praias de areia branca. Por quê? Porque ela não percebeu que não estaria tratando de turistas brancos elitistas. Não. Acontece que as pessoas que costumam ser atendidas no hospital local eram os nativos da ilha. Sabe, pessoas de cor. Ela também negava a pandemia e era antivacina. Realmente uma pessoa adorável para conversar a sarcasmo. Ela ficava furiosa por ter que ir ao supermercado rodeada de pessoas de cor, ou não era assim que ela as chamava. Não importava que ela pudesse ir à praia todos os dias após o trabalho e estivesse hospedada em uma casa de férias de vários milhões de dólares em um dos pontos mais altos da ilha, com uma vista maravilhosa. Não. Ela estava ocupada demais se horrorizando com a visão de, ai meu Deus, melanina. Enfim, ela odiava estar lá e não queria nada além de ir embora. Ela se apegou à minha mãe por companhia e minha mãe relutantemente aceitou por um tempo devido à solidão mencionada anteriormente. O principal conflito dessa história surge quando o contrato da minha mãe estava chegando ao fim e Mary ainda tinha mais um mês pela frente. Mary lutou com unhas e dentes para renegociar o fim antecipado de seu contrato, mas foi negado. Então o que ela fez? Ela simplesmente foi embora. Tipo, empacotou todas as suas coisas e partiu para os Estados Unidos mesmo. Sem problemas, certo? Ela apenas não receberia mais os salários que faltavam? Errado. Aí entra a beleza dos contratos. Veja, o contrato que ela havia concordado estabelecia que a hospedagem seria paga desde que ela cumprisse suas obrigações de trabalho. Como ela claramente não tinha nenhuma intenção de fazê-lo, o contrato foi anulado e a compensação pela hospedagem foi prontamente retirada. Agora ela estava obrigada a pagar ao Ministério da Saúde deste país pelos vários meses de aluguel que eles haviam pagado para hospedá-la naquela maravilhosa casa de férias com uma vista linda. Não tenho certeza de quanto seria, mas imagino que fosse pelo menos 1 milhão. Mary agora não era apenas uma funcionária péssima neste país, mas também uma fugitiva literal. Mas ela pensou que só poderiam prendê-la e acusá-la se ela colocasse os pés de volta no solo deles, então ela não estava preocupada. Ela estava em sua maior parte certa, mas isso não era a única coisa que o governo deste país poderia fazer. Eles entraram em contato com o bom e velho governo dos Estados Unidos, notificaram sobre as acusações e deixaram que eles tomassem as providências necessárias. Eles não poderiam extraditá-la, mas podiam pedir aos Estados Unidos que marcassem seu passaporte até que ela pagasse ou enfrentasse as acusações. Então o governo dos Estados Unidos disse, claro, camarada, faremos isso. E fizeram. Mary não pode mais sair dos Estados Unidos. Ela nem pode ir para o Canadá. Ela tentou se juntar aos amigos em férias no México, mas não foi autorizada a atravessar a fronteira. Então, se você alguma vez pensar que estragou muito um trabalho, lembre-se pelo menos de que você não é um criminoso internacional de verdade que não pode mais sair do país. Não tenho certeza por que a cabeça racista dela queria ir para o México. Ouvi dizer que há muitos mexicanos lá. Eu estraguei tudo ao acusar meu namorado de me trair com seu falecido marido. Meu namorado, há 32 anos, homem, e eu, há 31 anos, mulher, estamos namorando há 8 meses e ele é honestamente um dos melhores namorados que já tive. Ele é super gentil e atencioso, e me ajudou em momentos difíceis pelos quais eu estava passando quando nos conhecemos. Atualmente, não moramos juntos, mas as coisas têm ido muito bem. Quase não brigamos,
E se um de nós tem um problema, é fácil para mim sentir que posso abordá-lo. No entanto, cerca de um mês atrás, recebi uma mensagem de texto de uma amiga minha com uma foto do meu namorado comendo sorvete ao lado de uma mulher que eu não reconhecia. Ele deveria estar no trabalho e minha amiga, a que trabalha na mesma área da sorveteria, o viu lá. Sou um pouco paranoica porque um parceiro anterior já me traiu, então é claro que os alarmes começam a tocar imediatamente. Conversei comigo mesmo e decidi que provavelmente era uma amiga e esqueci o assunto. Avançando para sexta-feira, saí mais cedo do trabalho, a remoto, e queria surpreender meu namorado no trabalho e levá-lo para almoçar durante o intervalo dele. Quando cheguei ao escritório dele, a recepcionista disse que ele estava fora do escritório por alguns dias e só voltaria na segunda-feira. Tentei não surtar, mas fiquei um pouco preocupada e fui para a casa dele. Ele estava lá e me deixou entrar, e só estava ele. Ele me disse que não estava se sentindo muito bem e tirou folga por alguns dias, e pediu desculpas por ter esquecido de me avisar. Fiquei lá e pedimos comida para a viagem, e eventualmente nós dois dormimos no sofá. Acordei por volta das 3 horas da manhã precisando ir ao banheiro e vi o telefone dele. Infelizmente, a curiosidade falou mais alto e acabei olhando. Eu sabia a senha dele porque peguei algumas vezes quando ele digitou, sem querer. As mensagens de texto pareciam normais, exceto por 2 conversas, uma em um grupo de chat com um monte de pessoas que eu não conhecia e outra com um homem chamado Jay, a nome falso. O grupo de chat chamou minha atenção porque as pessoas nele falavam com meu namorado como se fossem família, convidando-o para férias e passeios, etc., mas eu sabia que eles não eram sua família porque já os tinha conhecido antes. Uma pessoa no chat chamada Christian também mencionou o quanto o encontro de sorvete dele significou para ela, então eu assumi que ela era provavelmente a mulher do mês passado. As mensagens para Jay eram escassas e unilateral, com meu namorado enviando aleatoriamente mensagens de eu te amo e sinto sua falta, de vez em quando. Provavelmente deveria ter percebido naquele momento o que estava acontecendo, mas sendo a idiota que sou, entendi como se ele tivesse um parceiro e eu fosse amante. Acordei e imediatamente mostrei o telefone, perguntando quem diabos era Jay e aquelas outras pessoas. Ele ficou tão furioso, e naquele momento eu soube que tinha estragado tudo. Ele geralmente é muito tranquilo e controlado, mas assim que viu o telefone desbloqueado, ele se levantou e o pegou. Ele abriu o aplicativo de fotos e mostrou uma foto dele com um homem. Esse é o Jay, meu marido. Ele se casou há 5 anos. Ele então me explicou que todo ano, no aniversário de Jay, no aniversário de casamento deles e no aniversário da morte de Jay, ele e às vezes membros da família de Jay faziam coisas que Jay gostava de fazer. No aniversário de Jay, que foi mês passado, meu namorado e a irmã mais velha de Jay, Christian, tomaram sorvete no lugar favorito dele. Ele tinha tirado alguns dias de folga nesta semana porque era quando Jay cometeu suicídio, e todos planejavam visitar seu túmulo. Eu sabia que meu namorado era bi, mas não fazia ideia sobre Jay ou sua família. Depois que ele terminou de explicar tudo, ele me pediu calmamente para sair e não entrar em contato com ele até que ele entrasse em contato comigo primeiro. Amo muito esse homem e não quero perdê-lo. Mas acabei de acusá-lo de me trair com seu falecido marido. Não faço ideia de como prosseguir a partir daqui. Edição: queria fazer uma edição para esclarecer algumas coisas, porque responder a todos levaria muito tempo. Eu perguntei a ele sobre relacionamentos anteriores? Não, nós dois nos conhecemos em um evento de trabalho, ambos em design gráfico, e levamos as coisas devagar, nenhum de nós realmente estava procurando um relacionamento. Ficou claro para mim desde o início que ele era uma pessoa reservada e não gostava de falar sobre coisas vulneráveis do passado, e ele também nunca trouxe o assunto à tona. Eu nunca pensei que ele tivesse um marido falecido, então nunca tentei investigar os relacionamentos anteriores que ele teve. Sei que olhar o telefone dele estava completamente errado, não há como negar isso. Atualmente, estou procurando um terapeuta. Ele ainda não entrou em contato. A atualização. Olá, desculpe pela falta de respostas nos últimos dias. Enfim, aqui está, e nós não terminamos. Ele me ligou cerca de 2 dias após a minha postagem inicial, pronto para conversar. Eu mencionei alguns pontos levantados por algumas pessoas de que era um pouco injusto ele ter guardado o conhecimento sobre seu falecido marido de mim por tanto tempo, e ele concordou. Ele admitiu que estava apenas com medo de, ao me contar, estar esquecendo Jay. Ele reconheceu que era uma maneira não saudável de pensar sobre isso e que não queria dar a entender que não se importava.
Claro, eu também me desculpei 1000 vezes por ter bisbilhotado o celular dele e por não ter ido até ele mais cedo quando vi com a irmã de Jay. Nós dois concordamos que começamos esse relacionamento rápido demais, especialmente para duas pessoas que inicialmente não buscavam algo sério. Conversamos por horas ao telefone antes de nos encontrarmos na casa dele. Conversamos mais um pouco, falamos sobre o que queremos nesse relacionamento e decidimos, pelo menos por enquanto, tentar fazer as coisas funcionarem. Ambos somos pessoas profundamente machucadas, e achamos que, com honestidade daqui para frente, poderíamos nos apoiar e ajudar na cura um do outro. Agradeço por todas as respostas, inclusive as menos gentis. Elas realmente me ajudaram a abrir os olhos e pensar, além de me incentivarem a buscar um terapeuta. Sou errado por mandar remover uma casa na árvore da minha propriedade? Meus avós faleceram recentemente, e herdei a fazenda deles. Eu estava realmente animado com isso, pela propriedade, não pelas mortes. Eu era muito próximo deles, porque meu marido e eu estávamos procurando uma casa perto da minha nova escola. É meu primeiro ano como professor do ensino fundamental, e essa casa tem um valor sentimental. A meu avô a construiu como presente de casamento para minha avó, e é uma propriedade enorme, literalmente centenas de acres. Algumas subdivisões foram construídas nas proximidades, inclusive uma diretamente adjacente à fazenda. Meu marido e eu estávamos explorando nossa nova propriedade, que tem bastante área arborizada, e encontramos uma enorme árvore de carvalho com uma casa na árvore. Isso foi claramente feito por um adulto, não por crianças, porque a madeira era nova e estava muito bem construída, até tinha um ar-condicionado e janelas de vidro. Meu marido e eu esperamos para ver se alguém aparecia, e certamente um cara, por volta dos 30 e poucos anos talvez, e algumas crianças apareceram. O cara imediatamente ficou com uma atitude e perguntou por que estávamos em sua propriedade. Meu marido disse a ele que na verdade a propriedade era nossa e que tínhamos os documentos para comprovar. O cara disse às crianças para brincarem e começou a surtar porque ele achava que ninguém era dono daquela propriedade. Então ele não entende como funciona a posse de terra, ele estava invadindo e ainda tinha uma atitude. Nós dissemos a ele que ele precisava sair porque aquela era uma propriedade privada e não queríamos ser responsabilizados se alguma das crianças se machucasse em nossa propriedade. Ele saiu, ele estava muito bravo, e imediatamente ligamos para o escritório do xerife para relatar o problema de invasão e chamamos um empreiteiro para remover a casa da árvore. Como eu disse, sou professora, não posso arcar com um processo de responsabilidade. Alguns dias se passaram, a casa da árvore foi removida e a madeira foi doada, e o cara aparece em nossa porta, nos acusando de roubar o presente de Natal dele para o filho. Expliquei a ele que, como a casa da árvore foi construída em nossa propriedade, sem nosso consentimento, legalmente ela era nossa. Ele ameaça chamar a polícia, e eu digo a ele para fazer isso porque, legalmente, estamos certos. A polícia aparece, e o cara acaba ficando realmente envergonhado porque foi comprovado que ele estava errado e ele foi multado. Estou tranquilo por ter removido a casa da árvore, mas algumas pessoas da subdivisão têm ligado para o nosso telefone residencial, nos chamando de odiadores de crianças e monstros egoístas. Não poderiam estar mais longe da verdade. Sou professor, amo crianças. Legalmente, estou certo, mas moralmente, sei lá. Então, eu estou errado? Edição, tentei entrar em contato com ele, mas ele não atendeu o telefone nem a porta. Meu marido deixou os pertences pessoais, como móveis, janelas e ar-condicionado, na casa dele. O município, não condado, vivemos na Louisiana, enviou a ele uma notificação de que seria removido, então ele sabia disso. Edição 2, recebi algumas mensagens privadas e agradeço o apoio e as críticas. Também agradeço às pessoas que entraram em contato comigo para se certificar de que eu não sou professora de inglês, porque uso parênteses demais. Escrever ensaios nunca foi meu ponto forte. Eu e meu marido decidimos construir uma cerca de privacidade ao longo da subdivisão e uma cerca de furacão ao longo do restante da propriedade. Também estamos investindo em mais placas de proibido entrar e câmeras de segurança. A esposa do cara realmente entrou em contato para se desculpar comigo e meu marido pelas ações dele. Vou enviar um lote de cookies com gotas de chocolate para ela amanhã como um gesto de paz. Concordamos com ela que é melhor não envolver a associação de moradores, pois não quero que eles recebam multas absurdas por violar o contrato estabelecido com meus avós sobre os moradores não invadirem. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.